Paz do Senhor a todos os irmãos, nós estamos aqui hoje com mais uma parábola da série Parábolas de Jesus. E hoje nós estaremos trazendo a parábola do servo incompassivo, o credor incompassivo, mais conhecido. E aplicando aquela regrinha que nós aprendemos na primeira parábola, nós precisamos perguntar ao texto por que Jesus contou essa parábola. Essa parábola ela é proveniente de quê? E nós já entendemos facilmente aqui no versículo 21 que ela é proveniente de uma pergunta de um discípulo. Pedro pergunta: quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7? E Jesus vai responder categoricamente que não até 7, mas até 70 vezes 7. Quando nós observamos essa pergunta de Pedro, essa suposição, quando ele diz que deveria perdoar até 7 vezes, é porque na cultura judaica, o número 7, ele é o número da perfeição. Ele é considerado um número perfeito, um número completo. É um número completo. Então, na cultura judaica, o número 7, ele é um número da perfeição. Então Pedro, quando supõe a Cristo, ele pergunta a Cristo se até 7 vezes seria necessário. Ele estava querendo dizer o seguinte: até 7 vezes até o número 7, que já é um número perfeito, é a proporção exata que nós precisamos perdoar. E Jesus fala: não, mas 70 vezes 7. E quando Jesus está falando 70 vezes 7, ele não está querendo dizer que seja 490, não é a equivalência dos números, mas ele está falando, seguindo o mesmo sentido da pergunta de Pedro. Quando Pedro fala até 7 vezes, ele fala número da perfeição. É uma quantidade perfeita de vezes que eu preciso perdoar. Então Jesus vai falar: não digo até 7, até a quantidade perfeita, mas uma quantidade mais do que perfeita. Ele vai falar um número mais do que perfeito. Ele fala 70 vezes 7. Em outras palavras, ele está dizendo: quantas vezes forem necessárias você perdoar, você perdoe. Quantas vezes você for ofendido, perdoe. Todas as vezes que você tiver diante de uma situação onde você deva perdoar alguém, você sempre deve perdoar. Então Jesus está dizendo: o perdão ele é para ser dado sem medidas. Enquanto nós estivermos na terra, nós precisamos lidar com nossos irmãos, sempre adotando o perdão como estilo de vida. Porque para conviver com pessoas, precisamos entender que pessoas são falhas. Mas aí Jesus entra na parábola agora, a fim de concluir o que ele já começou a falar. E ele fala sobre um certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. E quando ele iniciou, foi trazido um à presença dele que devia 10.000 talentos, que eu busquei entender qual o valor de um talento em reais, e eu descobri que um talento em reais equivale a 60 mil reais. Para você ver a quantidade, ele devia 10.000 talentos, que fazendo aí uma multiplicação de 60 mil vezes 10.000, nós vamos ter ali exatos 600 milhões de reais. Ou seja, ele devia mais do que ele poderia pagar. Ele devia mais do que ele poderia pagar com a própria vida e com tudo que ele tinha. Era um valor impossível de se conseguir naquele tempo. Então, olha, nós vamos entender onde Jesus está querendo chegar. Jesus continua a parábola. Ele fala que o Senhor chama aquele homem que está devendo, aquele servo, e pede para que seja lançado na prisão ele e toda a família dele. Mas ele suplica por misericórdia e por perdão. E o rei, vendo ali a humilhação do homem e a súplica, o rei, sendo misericordioso, ele tem misericórdia do homem e o libera. No caminho de volta para casa,
esse homem que acabou de receber o perdão dessa dívida tão grande do seu senhor, encontra um servo, um credor, que o devia 100 denários, ou 100 dinheiros, dependendo da tradução. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Um denário era a moeda mais comum em Roma naquele período, tá? Por se tratar de um dia de trabalho, então era uma moeda comum. Então a gente percebe que a dívida desse homem era muito menor do que a dívida que o servo que acabou de receber o perdão recebeu. A gente percebe que para quem devia 600 milhões ou 10 mil talentos, agora tem esse servo, ele tem alguém que o deve 100 denários apenas, que se ele precisasse pagar essa dívida, com 100 dias ele pagava essa dívida, era 100 dias trabalhados, era um número alcançável, mas ele, sem olhar para o perdão que ele recebeu, ele agora decide não usar de misericórdia para com o homem que o devia, e decide o prender, o lançar na prisão e dar a pena necessária para ele. Aí, quando nós observamos o texto, os servos daquele rei que perdoou a dívida impagável do homem, os servos viram a atitude do homem quando encontrou o seu credor. E qual foi a atitude do Senhor, do rei, ao receber aquelas informações? A Bíblia vai dizer que ele se sentiu insultado, aqui na versão King James atualizada. Ele se sentiu insultado. Então, quando você nega o perdão a alguém, o sentimento de Deus para com você, para comigo, ele se sente irado, ele se sente insultado. É uma ofensa para Deus você não perdoar alguém, porque ele te perdoou demais para você negar o perdão àquele que fez tão pouco contra você. E nós vamos entender que a gente, comparando a dívida que o primeiro servo, o servo que devia 10 mil talentos, tinha, com a dívida que o devedor dele possuía com ele, nós percebemos que é incomparável. 10 mil talentos, enquanto o seu servo o devia 100 denários, que era um dia trabalhado. É uma dívida muito menor. O que Jesus estava querendo dizer, simplificando a parábola? Que por maior que seja a dívida de alguém contra você, a sua dívida era maior. Sempre lembre-se disso. Quando pensar em não perdoar alguém, quando pensar em guardar mágoa de alguém, lembre-se que a sua dívida era muito maior, muito superior à do servo, à daqueles que te deviam, à daqueles que te ofenderam. Em outras palavras, nós podemos dizer até assim, de acordo com até a própria interpretação da parábola remete a isso, que independente do tamanho da dívida de alguém com você, a sua dívida é infinitamente maior. E ela é maior porque, eu digo no presente, porque nós percebemos que assim como na parábola, a dívida do homem foi perdoada, mas quando ele se recusa a perdoar aquele que o devia, mesmo que o devia menos, a sua dívida volta e ele acaba tendo que pagar toda a dívida volta a ser dele. Então, quando você não perdoa alguém, a sua dívida, que era imensamente maior, retorna para a sua conta e você deve pagá-la. Amém? Então, essa é a parábola de hoje, que nós aprendemos que nunca negue o perdão a alguém. E tem um dado também que nós sempre gostamos de falar, de compartilhar sobre a questão do perdão, é que sempre o maior beneficiado não é aquele que é perdoado, mas aquele que perdoa. Aquele que perdoa é mais beneficiado do que aquele que é perdoado. Então, quando você perdoa alguém, você está sendo mais beneficiado do que aquele que é perdoado. Não que ele não esteja sendo beneficiado, também está, mas você, por estar liberando o perdão a alguém que o feriu,
alguém que o fez mal, você está sendo ricamente, imensamente abençoado no seu espírito, na sua alma, mantendo a sua alma saudável na presença de Deus. Deus abençoe sua vida e Deus abençoe a sua casa. Essa foi a parábola de hoje.